Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e vejam o que é que nós temos aqui, mais um Mercedes bastante especial também, um carro que tem tudo para, no papel, funcionar muito bem. É o Mercedes EQE SUV, nós já trouxemos aqui o EQC, já trouxemos aqui o EQE SUV e agora temos esta versão EQE SUV, portanto a versão SUV daquele modelo EQE. Modelo SUV que é muito desejado dos portugueses. Este aqui na versão 350+, o que significa que é tração traseira, 295 ou 296 cavalos, tem uma bateria bruta de 105 kWh, aproveitável 96.5, ou seja, um gigantesco buffer. Isso é muito bom porque significa que a degradação se vai notar muito menos, entre outros aspectos também, que depois falaremos. Eu tenho muito pouco tempo com este carro, cerca de 12 horas com ele. Muito obrigado à Mercedes por me ceder, mas vou tentar ainda fazer 2 testes com ele. Hoje, agora mesmo, vamos fazer uma prova de autonomia, vermos quantos quilómetros conseguimos fazer com este carro em autoestradas a velocidade de autoestrada. Esta versão de tração traseira será, em princípio, aquela que melhor consegue tirar proveito do tamanho desta bateria, gigantesca, sem dúvida nenhuma. Um carro que carrega em corrente contínua a 170 kW e em corrente alternada a 11 kW, eu julgo que depois tem a possibilidade de também carregar a 22 kW em corrente alternada. Não vou perder muito mais tempo, vamos saltar lá para dentro de imediato e deixem-me mostrar os dados do carro. Ora bem, cá estamos dentro do carro, dentro deste carro com este gigantesco Hyperscreen, ainda aqui com as películas de proteção, que é absolutamente normal. Isto é um carro para depois vender, muito bem conseguido, um carro com muito espaço atrás, aqui com um gigantesco teto panorâmico em 2 peças, a deixar entrar muita luz aqui dentro, uns muito bem conseguidos bancos, pelo menos em termos visuais, muito bem conseguidos. Como vos digo, nós já conhecemos os interiores da Mercedes e não há dúvida que a Mercedes tem carros muito bem construídos. Apesar de tudo, alguns dos acabamentos têm um ar mais de plástico nestes carros. É a tentativa da Mercedes compensar o custo associado à aquisição das baterias. Enfim, talvez eu acho que talvez devessem apostar um bocadinho mais na qualidade, porque um cliente Mercedes não se importa se calhar pagar mais 1.000 euros ou 2.000 euros apenas para ter um pouco mais de qualidade. Mas o que importa é depois a própria qualidade de construção. Normalmente a Mercedes não deixa estes pergaminhos por mãos alheias. Estamos carregados a 99%. Vamos aqui zerar este contador. Ok? E vamos então partir para a nossa viagem. Como vos digo, eu não tenho muito tempo, por isso falaremos já no decurso da viagem. A viagem vai ser feita no modo Comfort, como também é normal, e é o modo que por defeito o carro liga. Então, lancemo-nos à estrada. Até já! Ora bem, meus amigos, estávamos nós na autoestrada, já neste teste de autonomia, este Mercedes EQE SUV 350+, recordo, tração traseira, bateria de 105 kWh bruta, 96 aproveitável, já fizemos 51 km e vejam ali aquela média de consumo 23.7, muito bom para um carro que tem as dimensões que este carro tem, superfície frontal gigantesca, e que pesa mais de 2.300 kg. Bateria está ali nos 85% e lá está aquela função que eu tanto adoro. Se pusesse agora o carro a carregar, a potência máxima de carregamento que eu conseguiria seria de 21 kW. Este carro carrega em corrente contínua a uma potência máxima de 173 kW e em corrente alternada a 11 kW e com a possibilidade de estender isso para 22 kW. Aqui neste momento conseguiríamos 21 kW apenas por força da percentagem de bateria que nós temos e também da própria temperatura da bateria. Este carro, digamos que comparado com o EQS SUV, em termos de tamanho não lhe sinto assim tão grande diferença. Eventualmente será um carro um bocadinho mais ágil, porque as dimensões também são um bocadinho mais pequenas, mas como dizia, não é assim nada de grande diferença. É muito espaçoso, não consigo muito bem definir qual será a concorrência direta que este carro tem, pelo menos na Europa. Ok, eventualmente o BMW iX,
mas o que o BMW iX está entre este EQE e SUV e o EQS SUV, o Kia EV9 está mais próximo do EQS SUV do que este EQE. Enfim, não consigo de facto apontar um concorrente direto pelas medidas, pelo preço, nada disso, é maior que o Model Y, mas o Model Y é também muito mais barato que este carro. Por outro lado, ok, talvez o Model X, mas o Model X parece-me que apesar de tudo terá mais espaço disponível para os passageiros e na bagageira, portanto, enfim, não há aqui um concorrente direto, isso é bom e mau, mas é o que é. Este carro que em termos de conforto não difere de nenhum dos outros Mercedes que nós aqui estamos no canal, conforto sublime. Estes bancos, não sendo os mais confortáveis que a própria Mercedes oferece, são muito confortáveis, tem aqui um sistema de massagem mais básico, mas que funciona muito bem. Vou aqui com os bancos aquecidos ligados, não leva climatização ligada, apesar de estarem 11 graus lá fora, porque neste momento não preciso, mas se eu precisar de fazer, ligarei. Não se esqueçam que estes testes visam determinar a autonomia que um carro pode ter nas piores circunstâncias, admitindo aqui uma velocidade de 125 km/h, cerca de 120 no odómetro, mas também utilizando as funcionalidades que o carro tem, que consomem energia naturalmente, mas que devem ser usadas sob pena de não fazer sentido que estejam disponíveis num carro. Quando nós saímos de Santa Maria da Feira, o carro estimava uma autonomia de cerca de 401 km, o que com esta média de consumo não andará muito longe, eu apontaria ali para cerca de uns 390 km. Nós vamos circular até atingirmos aqui os 60% de bateria, porque nós saímos de Santa Maria da Feira e depois temos que regressar ao Porto, ou seja, quero deixar uma margem de manobra um bocadinho maior. Ainda assim, este carro vai nos permitir fazer viagem bastante longa e eu gosto de fazer esta viagem descarregando quase toda a bateria, também porque nem todos os carros descarregam a bateria de forma idêntica. Há uns que são uniformes da forma como descarregam a bateria, desde o início ao fim, outros que descarregam mais depressa a parte do início do que a parte do fim, e ainda há outros que descarregam a parte do fim mais depressa que a parte do início, se é que eu me faço entender. Este carro tem aqui uns gigantescos pilares de ambos os lados, o que pode prejudicar aqui um bocadinho a visibilidade. Às vezes já percebi que aqui, quando um carro me está a ultrapassar, ou quando se eu tiver que cruzar-me com um peão numa passadeira, é difícil vê-lo aqui nesta zona do carro, mas são as circunstâncias de ter um carro com este tamanho. Este carro, se não estou em erro, tem também as rodas bidirecionais atrás, ou seja, ambas as rodas viram. Quando circulamos a uma velocidade mais baixa, viram em sentidos opostos. Quando circulamos a velocidade mais elevada, elas giram no mesmo sentido. Vamos então aqui continuar com a nossa viagem, falo convosco lá mais adiante, sendo que para já, uau, parabéns Mercedes uma vez mais, um excelente produto na primeira experiência que nós aqui temos. Ora bem, cá continuamos na nossa viagem, entretanto vejam aqui um Model Y a rebocar um outro lado, e já fizemos 100 km da nossa viagem. Para tanto, gastámos 28% da bateria. Recordo que nós saímos com 99%, em bom rigor, assim começamos a andar com 98% de bateria. Ou seja, significa que nós precisámos cerca de 28% para fazer 100 km, isto dirá que nós conseguimos fazer ali cerca de 340, 350 km com uma carga. O carro estima, aliás, que nós ainda temos autonomia para mais 277 km, eu diria mais 260 à vontade, sem qualquer margem para dúvida. Também diz que, neste momento, por causa da bateria e da temperatura, da bateria e da própria percentagem, nós conseguiríamos carregar em corrente contínua no máximo uma potência de 56 kW. Tenho a certeza que se a bateria estivesse mais quente, o valor seria mais alto. Eu já disse que mais importante que a velocidade de pico de carregamento é a curva de carregamento. Quanto mais plana ela for, melhor. Quanto mais plana e mais alta ela for, naturalmente melhor. Uma coisa que me desagrada um bocadinho neste carro, pelo menos para mim que sou mais baixo, é o head-up display. Reparem, este carro tem head-up display, eu estou
com o banco um bocadinho mais baixo, se calhar, do que deveria ser aconselhável para um carro destas dimensões, mas eu aqui, vejam, isto é a minha visão ao nível dos olhos e quase não se vê ali o head-up display. Ele existe, mas é preciso que eu vá mais alto. E o head-up display do Mercedes é muito, muito bom. Muito bom também é este fantástico ecrã. Muito rápido a responder, com muita informação aqui, mais informação aqui daquela que nós conseguimos encontrar nos ecrãs do Tesla, e acho que a Tesla devia aprender com aquilo que nós conseguimos aqui obter neste carro. Consumos, bem, 23,7 kWh por cada 100 km corridos, um valor muito, muito bom. Primeiro, pelas dimensões do carro, segundo, pela velocidade que levamos, e terceiro, porque, como vocês estão a ver, a temperatura é de 10 graus e este carro não tem bomba de calor, o que ainda não há nenhum Mercedes elétrico com bomba de calor. Eu sei que eles estão a pensar em introduzi-la agora em 2024 e isso poderá fazer alguma diferença. Eu continuo aqui muito confortavelmente sentado, com um carro que oferece um conforto de viagem fantástico e um conforto sonoro também do melhor que pode haver. Eu julgo que o carro tem jantes de 20 polegadas, mas eu depois mostro-vos ou a meio do vídeo, quando for a hora de dar a volta para trás, ou depois, quando terminarmos este teste. Vamos então continuar, falo convosco quando for a hora de dar a volta para trás, que neste caso acontecerá ali na casa dos 60%, porque, como digo, nós temos que regressar ao Porto e nós não partimos do Porto, partimos de Santa Maria da Feira. Ora bem, hora de dar a volta para trás e já fizemos, como veem ali, 148 km, estamos com 59% de bateria. Média de consumo 23,7 kWh por cada 100 km percorridos, numa altura em que apanhámos alguma chuva, não muito, nada extraordinário, a temperatura continua ali nos 10 graus. O carro, como digo, tem 59% de bateria e estima a autonomia para mais de 227 km. Vamos então agora dar a volta para trás, sendo que se nós puséssemos o carro agora a carregar, por limitação da percentagem de bateria e da temperatura da própria bateria, nós só conseguiríamos cerca de 75 kW de potência. Esta é uma informação muito útil para sabermos quando carregar, onde carregar e de que forma carregar. Vamos também agora saltar aqui para fora do carro apenas para vos mostrar o tamanho dos pneus. Ora, como podemos ver, estas jantes são lindíssimas, mas também são gigantescas. Vejam aqui a medida dos pneus, 265/40/21. Este tipo de pneu também não ajudar muito nos consumos e por isso a tornar ainda mais deslumbrante os consumos que nós obtivemos. E a medida é igual à frente e atrás, 265/40/21. Outra coisa que também é importante é o facto de este carro ter muito poucos quilómetros. Deixem-me mostrar-vos aqui, ele tem 400 e poucos quilómetros, portanto, 332 km, ou seja, veio praticamente novo para as minhas mãos. 148 destes 332 já foram feitos por mim, o que significa que esta bateria pode também não estar suficientemente calibrada. Tudo isto considerado, este carro apresenta uns excelentes resultados. Vamos então agora regressar ao Porto. Eu estimo que com esta média de consumo, a autonomia anda ali por volta dos 380 km, o que não é nada mal para um carro destas dimensões e permite já fazer viagens de forma muito, muito confortável, sem termos que nos preocupar, onde é que eu vou parar para carregar ou onde é que eu não vou parar para carregar. Até já! Ora bem, meus amigos, e cá vamos nós na nossa viagem. Como estamos praticamente no inverno, fim de outono, às horas em que nós estamos a fazer este teste, já é de noite, e já fizemos, vejam ali, 254 km e média de consumo está ali nos 24,2, não subiu praticamente nada. Eu, entretanto, liguei o aquecimento aqui para uns confortáveis 22 graus e sem qualquer tipo de problema. Continuo a levar aqui também o banco aquecido. Este carro não tem como opcional bancos ventilados, mas para as presentes circunstâncias climatéricas também não é preciso. O carro é de facto uma máquina super, super confortável.
absolutamente incrível. E mesmo este sistema de assistência de condução, da direção, que não é bem um autopilot, funciona muito, muito bem, de forma muito, muito suave, não é brusco na forma como atua, não é brusco na forma como dá sinais ao condutor, ajuda depois não só com a vibração do volante, mas também com as luzes que o carro aqui tem de lado, tudo para tornar a condução segura, mas também confortável. E este carro não é claramente um desportivo, mas um papa quilómetros de autoestrada. Tem mais uma vertente de longo curso, para fazermos quilómetros de forma muito confortável, do que para fazermos qualquer circuito de estrada com curva contra curva. Apesar de eu ir aqui no modo de condução desportivo no que diz respeito à suspensão, e o carro mantém-se absolutamente imperturbável no conforto. Estamos a 71 km do destino. Eu tenho quase certeza que este carro dizia ou informava o condutor da porcentagem de bateria com que chegaríamos, mas por mais que eu tente aqui procurar, não consigo perceber como é que eu obtenho esse valor. Deve estar aqui a falhar alguma coisa seguramente. Vamos então continuar a nossa viagem. Falo convosco agora quando tivermos chegado ao nosso destino, sendo que, como digo, estamos a cerca de 70 km do nosso destino e o carro estima uma autonomia ainda de 101 km e bateria atualmente disponível 28%. Ora bem, meus amigos, e estamos a entrar no Porto, um bocadinho hora de ponta, e para não estragar muito os resultados, vamos aqui ver, média de consumo final, vejam ali 23.7 kWh por cada 100 km percorridos, isto depois de termos feito 323 km. O carro estima ainda uma autonomia de 43 km, como ali é visível, e eu diria que à vontadinha esse valor pode ser feito, sem problema absolutamente nenhum. Nós estamos com 11% de bateria e se tivéssemos que pôr o carro agora a carregar, o carro diz que por causa da temperatura da bateria, apenas por causa disso, nós conseguiríamos fazê-lo a 145 kW, ou seja, ainda longe daquilo que é a potência máxima que este carro consegue carregar. Portanto, temos aqui um carro que, tendo uma bateria grande, é certo, faz uma média de consumo muito, muito boa. Posso dizer-vos que próximo de valores semelhantes àqueles que carros bem mais aerodinâmicos fazem e, por isso, não há aqui nada a apontar de aspecto negativo. Poderia dizer que este carro consegue fazer Porto-Lisboa nesta circunstância, replicando estas condições climatéricas que nós aqui tivemos. Estão 11,5 graus lá fora, isto é bem ao jeito alemão, o mais pormenorizado possível, e nessa medida conseguimos fazer Lisboa-Porto com a maior das facilidades. Obrigado por estarem desse lado, vemo-nos numa próxima oportunidade.